e o que a pesquisa está mostrando com relação à reprovação de um governo onde o dinheiro do povo acabou, Silvio. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Silvio, esse vídeo mostra um pouco do que acontece com relação a essa queda da rejeição dentre os evangélicos. Isso deve estar acontecendo em outros templos, em outras igrejas, né? Não só nessa, que fala de Bolsa Família, que fala de Vale Gás. Existe uma promessa ainda não cumprida de melhorar a relação das igrejas com a redução ou isenção de impostos por parte desse governo. E é estranho que uma promessa que ainda rola no bastidor, que deve ser cumprida só em novembro. É estranho isso, né? Porque, olha, se tudo der certo, aparentemente é isso que propõe, se tudo der certo em novembro a gente isenta, ou deve ainda diminuir ou melhorar as condições das igrejas diante dos impostos. Então tem essa também, né? E é importante mostrar o que acontece no interior de uma igreja para a gente entender o número que a Quest está tentando trazer para a gente. Agora, Silvio, tem uma incongruência, um desconectar da realidade diante do que o Marcon trouxe para a gente, que é o dia a dia do brasileiro, em relação à reprovação de um governo onde o dinheiro do povo acabou, Silvio. Perfeito. Olha, Pitoli, pesquisas, vamos lá. Hoje em dia e a partir de agora, porque elas vão se intensificar durante toda a corrida eleitoral, é mais ou menos, numa analogia, a pesquisa do dia. Então, é o prato do dia. A gente está acostumado com isso, né? Segunda-feira, virada paulista, dobradinho, na quarta tem a feijoada, sexta tem massa. Qual é a pesquisa do dia? Hoje é a Atlas, amanhã a Genial Quest, quarta tem a GERP, quinta Veritá, tem a Paraná. Enfim, não vou generalizar, Datafolha, não vou generalizar, dizer que todas erram, todas, porque acho que generalizar nunca funciona, mas de forma majoritária elas erram. As pesquisas são feitas para ver qual vai errar menos depois que a urna é aberta. É assim que funciona. Então qual é a pesquisa do dia? Hoje é essa? Então hoje é essa. É assim que funciona. Esses questionários, eles induzem o entrevistado, acho que você foi no ponto, tanto que a pesquisa suspensa pelo TSE, decisão do ministro Nunes Marques, liminar, recente, ainda vai passar pelo pleno, aquela que mostrava o áudio, absolutamente não usual, incomum, algo que eu nunca tinha visto aquilo. Você está sabendo da conversa do senador Flávio Bolsonaro, o patrocínio do filme Dark Horse? Aliás, essa era a palavra que eles deveriam utilizar, patrocínio do filme, mas não usam. Eles usam repasse de dinheiro, financiamento, tudo que tem um cheirinho, tudo que tem uma cara esquisita. Mas vamos lá. Você tá sabendo? Não? Então eu te mostro o áudio. Ó, tá aqui o áudio, quer ouvir? Isso é um absurdo, isso não existe. Então vamos ver onde a gente vai chegar. Essa pesquisa, além do áudio, tinha problema no questionário. O ministro Nunes Marques atendeu, acolheu o pedido da defesa de que o questionário induzia. O questionário era negativo. O questionário é uma bola de neve. Você vai fazendo uma pergunta em cima da outra para ir piorando o resultado lá na frente. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a mistura de voto com fé. Isso que a gente assistiu agora, esse vídeo dessa senhora, ela, além de misturar voto com fé, porque naquela oração que ela faz, nesse encontro evangélico do PT, aconteceu esse encontro, eles lançaram até uma carta aos evangélicos na segunda-feira à noite. A Janja estava nesse encontro, falou barbaridades, mas neste encontro, nessa oração que essa senhora faz, exibida em vídeo agora há pouco, ela mente. E mentir durante uma oração eu acho grave. Me lembro, por exemplo, da oração da propina. Vamos voltar, 2009 teve uma operação no Distrito Federal chamada Operação Caixa de Pandora, era o governo José Roberto Arruda, tinha a oração da propina. Os deputados distritais, eles davam as mãos e rezavam para que a propina chegasse. Quem pagava era um senhor chamado Durval. O Durval tinha uma videoteca, ele filmava a propina, o propinoduto todo. Esse escândalo é lá atrás, né, 2009, mas vamos lá. Ela faz uma oração e nessa oração ela mente. Ela diz que o Lula e a Janja não estão preocupados com a vida deles, e sim com o mais pobre. Mentira! Passaram 180 dias viajando em hotéis de luxo, hospedagens caríssimas, com diárias caríssimas, comitivas com mais de 100 pessoas, viajando. A Janja exibe sapato, bolsas, tudo de luxo, de grife.
Então, eles estão preocupados com o quê? O filé só chega no Palácio do Alvorada, do Planalto. O filé não tem na mesa do brasileiro, não, há muito tempo. A picanha de 2022 não chegou. O brasileiro, falamos bastante aqui no programa, o Marcon fez uma ampla explanação de como a inflação está comendo o bolso do brasileiro. Quanta gente não tem deixado de comprar as coisas. Eu tenho deixado de comprar. Olha, esse mês aqui eu não vou levar tal produto, eu vou levar no outro, porque subiu muito o preço. Quem faz feira sabe do que eu estou falando. Eu insisto nesses pontos porque essa é a realidade do brasileiro, que esse pessoal não sabe, ou mente. Eu acho que eles estavam mentindo nessa oração. E, para finalizar, essa busca pelo voto evangélico, a busca pelo voto até católico também acontece muito, ela é de ano par. Em ano par, esse pessoal da esquerda, eles lembram que eles precisam rezar e levam alguém para tirar foto. Silvio, só mais um assunto para te ouvir, a questão envolvendo a apuração das eleições no Peru. Recebi agora do meu amigo Eliel acabou de me enviar um quadro comparativo do que aconteceu na apuração do Brasil em 22 e da apuração do Peru agora em 2026. Dado interessante, mas antes a informação na voz de Wellington Barros. Pois é, Pitoli, a informação em relação a esse gráfico, ela faz um comparativo, na verdade, com as eleições aqui no Brasil. Nesse momento, nós temos lá no Peru 97% das urnas apuradas Peraí, isso aí que está na tela o que é? É Peru? Esse é do Peru, isso. Peru, ok. Então, na eleição do Peru, é a apuração, né? Uma eleição muito acirrada, como nós estamos falando desde o início da semana. E com 80% das urnas apuradas, quando estava com 80%, o Roberto Sanches tinha aproximadamente 48% dos votos, enquanto a Keiko Fujimori tinha 52%. Com o avançar da apuração, agora com 96% das intenções de voto, ele ultrapassa, ele vai a 50,12% e a Keiko vai a 49,88%. Isso em, vamos dizer aí, 15% de votos de diferença, né, dos 80% para os 95% de votos apurados. O comparativo que o nosso ouvinte encaminha é em relação... Não, é o Eliel, da equipe nossa. É o Eliel que mandou? É, o Eliel. O comparativo que o Eliel nos encaminhou é em relação à eleição aqui do Brasil, com o Lula e o Bolsonaro, né? A eleição de 2022, em que até os 70% dos votos apurados, Bolsonaro liderava a apuração, e aí a partir disso, a partir desses 70%, Lula ultrapassa e vence as eleições. Então, é um comparativo muito parecido com o que está acontecendo no Peru, também com essa diferença aí de gráfico, principalmente a partir de determinado momento da apuração, o candidato esquerdista sobe e lidera a apuração, lidera a votação. E nesse momento, como é que está a apuração no Peru? Nesse momento, 97% das urnas apuradas, está um pouquinho mais avançado do que essa imagem que o Eliel mandou. O Roberto Sanches tem 50,072%, a Keiko Fujimori 49,928. Então, meu Deus do céu. São 8.983.194 votos para o Roberto Sanches, 8.957.525 votos para Keiko Fujimori. A diferença tem aí? Dá 20... Ou vamos para a calculadora, Barros? Calculadora, mas dá 23 mil votos. Dá uma olhada aí para mim, porque ainda faltam os votos, segundo o próprio PH, os votos acho que chegam dos Estados Unidos, a maior comunidade peruana fora do Peru, claro, a maior comunidade peruana está nos Estados Unidos, na sequência Japão, salvo engano, ainda faltam esses votos que podem ser votos decisivos. Nesse momento, 25.600 votos de diferença entre o Roberto Sanches e a Keiko Fujimori. No universo de 27 milhões de votos, 20 quantos mil? 25 mil. 25 mil de diferença. 25.600. Tá. Silvio, na verdade, Eliel, querido Eliel, manda pra gente esse demonstrativo, né, desses gráficos, o que acontece agora no Peru e aconteceu aqui no Brasil. Silvio, lá em 22 eu falava o seguinte, né? É engraçado, rapaz. Veja, tem coisa que a gente não pode tratar porque tem a tal da censura, em especial porque o Internacional venceu o Corinthians e não se trata mais disso, né? Mas eu posso comentar o jogo, não posso? Engenheiro de obra pronta, né? Acho que eu ainda posso comentar o jogo que se foi. Nós falávamos aqui naquela apuração de um movimento que é muito sinistro do ponto de vista do poder da compreensão, vamos dizer assim.
que é uma apuração que começa com uma diferença brutal, e a gente quer entender o motivo pelo qual isso acontece, e em nenhum outro momento há uma instabilidade, um subir e descer, um sobe e desce dos números. Olha, né? Não, Bolsonaro começa com o percentual e vai perdendo. Lula começa com o percentual e vai ganhando. E cria-se um X. O X que o Eliel destaca, que também acontece no Peru. Sem algo, Silvio, que justifique uma disputa. Porque quando a gente trata de uma disputa, e a gente está vendo no Peru, talvez a mais acirrada, né, disputa que eu já tenha visto, no universo de 27 milhões de votos dos peruanos, 25 mil votos de diferença, é um negócio, é importante a gente olhar para isso, né? O acirramento. Mas o gráfico, o mesmo. Lembrando que lá a gente tem a cédula, aliás, quase uma cartolina, a cédula do primeiro turno, ela tem 42/40, é o tamanho da cédula, é um absurdo, né? Deve ser difícil de manusear, de enxergar, enfim, mas esse é o modelo peruano, que pode contar com algo que não temos aqui, que é a recontagem dos votos. Eles têm essa possibilidade lá, nós não temos aqui. Mas, Silvio, chama atenção o gráfico muito parecido do que aconteceu no Brasil em 22 e agora Peru, à esquerda, um pouco mais à frente da direita naquele país, Silvio. É curioso porque falávamos há pouco de autocensura e é disso que se trata, né? Então, resultado eleitoral, decisão judicial, a gente aceita, mas podemos comentar sobre similaridades. De fato, são processos eleitorais similares. O de 2022, chegaram os resultados do Nordeste. 2014, vamos esperar o Acre, a abertura por conta do fuso, horário de verão, tinha naquela época. E agora essa eleição em 2026 no Peru, os votos das áreas, zonas rurais do Peru, que estão mudando o cenário. Olha, cenário apertadíssimo. Como você lembrou, Pitoli, o resultado do exterior pode dar a vitória à direita, a Keiko Fujimori contra o Sanches, mas hoje o cenário é ligeiramente favorável a ele, com denúncias documentadas de fraudes. É isso que é importante, tem fraude filmada, inclusive. Adulteração de cédula, lá o voto é em papel, o que é bom, porque permite a recontagem. Os peruanos vão ter essa recontagem, espero que de forma limpa, mas o ponto houve fraude. Houve fraude para a esquerda. Já foi documentado isso. Eles foram flagrados tentando roubar a eleição. Então isso é um dado. Vamos esperar. O Peru vive um cenário de instabilidade institucional que não é de hoje. Em 10 anos, o Peru teve 9 presidentes. 4 deles envolvidos com a Lava Jato. A Lava Jato no Peru fez estrago, mas, diferentemente do Brasil, lá as cortes superiores não passaram uma borracha no passado, passaram uma borracha na corrupção da Odebrecht, lá é Odebrecht também, não passaram uma borracha a ponto de todos terem sido reabilitados, até para disputar eleições. Não, no Peru a justiça funciona um pouco melhor do que no Brasil para a corrupção, aparentemente. Tem também um caso até de suicídio, Alan Garcia, e outros presidentes presos. Humala, Toledo, Vizcarra, Castillo. E agora vamos ver qual será o desfecho dessa eleição. Se a esquerda vencer no Peru, pode ter certeza que a instabilidade institucional vai continuar. A gente sabe que não é só trocar o poder nesses países aqui na nossa vizinhança que a coisa muda do dia para a noite. Vide o que está acontecendo na Bolívia, que a esquerda deixou o poder depois de décadas e hoje também o cenário é turbulento. Mas é um alento, é uma tentativa. Mudar não é do dia para a noite. Então, espero que as urnas que vão chegar ao Peru dos Estados Unidos mudem esse jogo. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa, ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você?
um político, um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.